Olá, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Estão vendo minha tela? Confirme as partes técnicas para mim, por favor. Tudo certo? Obrigada, Felipe. Pessoal, vou esperar só mais um minutinho, tá? Para os nossos colegas se juntarem a nós e eu já começo. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, pessoal, em respeito aí, em consideração ao pessoal que chegou na hora, eu já vou começar, enquanto os colegas vão se juntando a nós. Bom, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas nesse webinar, que nós vamos conversar um pouquinho sobre como conquistar e fidelizar clientes. Eu sou a Sabrina, eu sou especialista de comunicação aqui na Edrone, e hoje eu estou muito feliz com a participação de vocês. A gente teve um público bastante diversificado para essa apresentação, o que é muito bom, porque esse é um tema essencial para todos os segmentos de e-commerce, né? Que é como manter o engajamento do seu cliente após a captação, como manter o engajamento e o relacionamento com ele ao decorrer do tempo. O que eu trago para a nossa agenda de hoje? O que eu quero que você ganhe, né? Você está investindo tempo aqui na nossa conversa e eu quero que ao final dela você entenda melhor a importância de construir uma base de inscritos, qual que é o valor disso hoje para o seu negócio. Quero te mostrar quais são as principais funcionalidades da Edrone que te suportam nessa estratégia. E, além disso, te apresentar 7 novos fluxos que vão solucionar os problemas relacionados à retenção. Essa é uma novidade da Edrone, tá? Nas últimas 2 semanas, nós lançamos novos cenários de automações, fluxos prontos que trabalham de forma automática para você, e eu vou te explicar como eles funcionam especificamente para essa estratégia. E, como eu sempre tenho falado aqui nos nossos últimos webinars, quem está presente vai lembrar, o nosso time de Customer Success, a todos que nos acompanharem até o final, estará disponível, né? Irá entrar em contato com vocês para melhor esclarecer pontos e conceitos que podem ficar, às vezes, dúvidas, né? Pelo nosso tempo curto aqui, e também trazer uma visão mais especializada desse tema, de como esse tema se encaixa à sua conta, ao seu negócio e ao seu momento atual. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, eu trago aqui uma provocação e um pensamento que, às vezes, ele pode ocorrer, como o e-mail, ele ainda é importante? Ainda vale a pena investir em ter uma base para trabalhar e-mail marketing, uma base de contatos? E aí, eu trouxe 3 pontos e eu espero que a gente chegue à mesma conclusão juntos aqui. Primeiro lembrete: o e-mail, quando comparado às redes sociais, ele ainda se mostra muito mais estável. Por quê? Porque as redes sociais, pessoal, elas são algoritmo dependentes. Eu tenho algumas limitações. Quando eu faço uma postagem, não necessariamente todas as pessoas que me seguem irão ver. Eu tenho bloqueios que o algoritmo impõe.
Já com o e-mail, não. Eu tenho uma base de assinantes que eu tenho certa garantia que irão receber essa mensagem na caixa de entrada deles. Então, eu tenho esse contato direto com o cliente e eu posso usar isso ao meu favor, porque a partir do momento que eu tenho esses contatos na minha base, significa que essas pessoas já demonstraram interesse pela minha marca de alguma forma, seja interagindo com o meu site, seja mesmo tendo feito alguma compra, já realizado alguma ação comigo. Então, eu tenho um poder maior de influência, digamos assim, sobre essas pessoas. E a partir da personalização e de uma comunicação mais assertiva, eu tenho maiores chances de concluir uma venda. E isso também se traduz em maior eficácia, ou seja, o canal que eu estou utilizando, ele me ajuda, ele me permite cumprir o meu objetivo inicial. Consequentemente, também melhorando o retorno sobre o meu investimento. Tá, eu entendi que ter uma base de inscritos é algo vantajoso ainda hoje e trabalhar com e-mail marketing é algo que pode trazer bons resultados para as minhas campanhas. Mas quem são essas pessoas? Como eu vou saber, como eu vou selecionar essas pessoas para entrar na minha base de inscritos, de assinantes? A resposta inicial para isso é: todas as pessoas que visitam hoje o seu e-commerce, elas são potenciais destinatários das suas newsletters e das suas campanhas. Basta que você saiba direcionar essas pessoas para os seus formulários de inscrição, que a gente vai falar mais à frente o que são e como funcionam. Eu trouxe rapidamente uma pesquisa de User Experience e User Interface, analisando o comportamento. Esse comportamento aqui ele foi simulado para usuários de e-commerce, de lojas virtuais. E analisou como esse usuário ele se comporta dentro desse site, quais são os caminhos que ele percorre, onde ele olha e onde ele vai. E surgiram aqui dois padrões, tá? O padrão F e o padrão Z. Eu trouxe o padrão F como forma de exemplo para a gente discutir também, porque ele foi o padrão mais observado. E ele já vai servir aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. O padrão F, essas são as ondas de calor que a gente pode ver na imagem. Então, o azul é onde ele vai menos e o vermelho é onde ele vai mais. É chamado padrão F porque meio que fez esse formato de F, onde o usuário mais frequenta. E esses padrões, eles vão ser importantes para a gente, por quê? Porque eles vão ajudar a definirmos quais são as ferramentas no site, quais são os elementos que eu vou posicionar no meu site para captar a atenção desse usuário, tá? Então, isso é para ser utilizado de uma forma estratégica. A gente usa os dados ao nosso favor. E como eu capto esses clientes, então? Sabendo onde está a atenção, fica mais fácil eu saber qual ferramenta utilizar. Construir uma base é simples com os nossos formulários de inscrição. E eu vou apresentar alguns deles para vocês hoje, com base nessa rota F, e vocês vão entender comigo como eles se aplicam. Primeiro, a gente começa com as pop-ups. As pop-ups são as ferramentas mais rápidas e diretas de você captar o seu lead, captar a atenção desse usuário, porque ela interrompe a navegação. À medida que eu estou ali no site, ela de fato popa na tela e me pede uma ação. O segredo aqui é você ser direto e você também ter algo a oferecer. Então, você quer que ele se inscreva na sua base, mas o que você tem a oferecer para ele também? Isso vale para pop-ups e para os demais formulários de inscrição. Aqui é uma troca. Então, você pode oferecer um cupom, você pode oferecer um desconto, a depender do que é o seu produto. Você pode oferecer uma base de conhecimento, um e-book, um guia. Então, existe uma ampla gama aí de presentes que você pode fornecer para o seu usuário em troca dessa inscrição. E aí, recentemente, a Edrone também teve a adição de uma melhoria nessa feature, que é a pop-up de desconto. Então, isso torna mais otimizado o processo de captação e incentivo à compra, porque eu coleto os dados desse cliente, que pode ser um e-mail, futuro cliente, né, possível cliente, pode ser um e-mail, pode ser
o gênero, uma data de aniversário, e eu penso como que eu vou usar esses dados para segmentar depois. E, em seguida, após ele clicar no seu call to action, que seria uma inscrição, você já o beneficia, como, por exemplo, aqui na imagem, com um cupom de desconto, para aproveitar esse momento de engajamento e incentivá-lo a continuar no seu site e talvez finalizar uma compra. Segundo é o banner, que a gente vai conversar. Diferente dos pop-ups, o banner ele não é tão invasivo. O banner ele geralmente fica posicionado em algum local da tela, ele é um pouco mais discreto, mas você pode usá-lo com a mesma finalidade, para informar para captar essa inscrição e informar sobre o produto. Você pode pensar em qual página talvez colocar, não coloca na home, coloca em outra página. Então, isso abre uma possibilidade para você estar ali, eu estou presente, mas eu não estou interrompendo a navegação do meu usuário. E aí, pensando no padrão F, o legal é que o banner ele pode tanto estar na página, no topo da página, como também nas laterais da página, né? Que é o slider. Então, pensando que o usuário, primeiro, ele bate o olho no topo da tela, ele anda um pouquinho. Então, no topo da tela eu tenho meu banner, vamos supor, se essa é a sua estratégia. Se eu ando um pouquinho para o meio da tela, é o pop-up, ou o slider, que está ali no meio também. E aí, considerando uma novidade também do banner que eu trouxe para vocês, é similar à novidade do pop-up, que é um formulário de inscrição atrelado ao seu banner. Então, além da mensagem que você está utilizando ali para chamar a atenção dele, como uma oferta especial, por exemplo, você também aproveita essa oportunidade para captar a inscrição, para pegar o contato do seu usuário. E por fim, o footer. E o footer, ele é uma ferramenta bastante estratégica, porque ele é uma captura constante de leads. Se a gente pensa no padrão F, quem chega até o final, né, quem faz essa vertical e chega até o final da sua página, ele teve mais contato com o que você está oferecendo, com a sua marca, com as suas mensagens, com os seus produtos. Se ele chegou até a base, ele tem mais informações para saber se ele está interessado no que você fala e no que você oferece ou não. Então, é uma oportunidade de, ali no finalzinho, você pega aquele usuário que talvez seja um pouco mais crítico, está avaliando se quer se inscrever ou não, e aí ele se lembra que ele não realizou essa ação ainda e é um momento de você não perdê-lo. Além disso, pessoal, eu deixo como um bônus a possibilidade de você captar esse inscrito de fora do seu site, com uma página dedicada, por exemplo, uma landing page. Qual que é o benefício da landing page? Tem diversos benefícios, mas eu trago como principal que você elimina distrações. É uma página dedicada a um único fim. Então, se você quer fazer a promoção de um produto específico que você vende, se você quer fazer a promoção de um e-book que você produziu, de um conhecimento que você quer compartilhar com essa pessoa, de algo exclusivo, essa página é dedicada a isso e você consegue, naquele espaço, trocar o que você está oferecendo, seja um cupom, seja um brinde, por essa inscrição. E aliada às redes sociais, que não são canais que a gente não pode ignorar, porque são canais importantes que vão ajudar você a construir esse banco de dados. Você pode utilizar os links dessa landing page atrelados a stores, atrelados à sua bio, e fazer um complemento dessa estratégia de captação. Até aqui tudo bem, pessoal? Acho que tudo bem. Vou seguir. Qualquer coisa pode mandar no chat. Em relação à landing page, nós temos a parceria com a Landing, que é uma acompanhando. O footer ele está no nosso sistema, na página, no menu principal você encontra uma seção de on-sites, tá? Seguindo. Em relação à Landing, nós temos a parceria com esse de nada, Felipe.
com essa plataforma. É uma plataforma que ela facilita muito a criação de landing pages, ela oferece templates já prontos para você padronizar e estilizar de acordo com a sua marca. E nós temos também uma fácil integração com a Edrone, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, curiosidades, nós temos ferramentas, materiais que ensinam a fazer essa integração de forma muito simples, tiram dúvidas sobre a landing em si, mas o nosso suporte também está disponível para maiores informações, tá bom? Então tá, eu captei os clientes. Essa é uma parte desafiadora? Sim, mas não é a parte mais difícil, tá? A parte mais difícil vem agora, que é a retenção. Manter o cliente interessado na minha marca, engajado comigo e chegar ao ponto de talvez fidelizá-lo, né? Torná-lo um defensor da minha marca, tornar a minha marca uma prioridade para ele quando ele pensa no produto que eu vendo. Então, o que é a retenção, em primeiro ponto? É essa manutenção do engajamento dos clientes que eu já tenho. E por que fazer isso, pessoal? Por que se fala tanto de retenção? Por que se bate tanto nessa tecla? Porque é muito mais barato reter um cliente do que conquistar um novo cliente. E quando eu falo mais barato, eu falo sim de custos financeiros, pensando aí em artifícios que a gente utiliza, como Google Ads, Meta Ads e tudo mais, que são investimentos que cada vez crescem mais e pelo cenário socioeconômico tendem a subir cada vez mais, mas também eu falo custo tempo e custo esforço, tá? Se a gente olha o cenário do e-commerce no Brasil, a gente vai ter uma projeção dos próximos 10 anos. Essa pesquisa da Becom pegou o período que compreende 2019 a 2029. E o que a gente entende aqui é que a projeção é que os ganhos, né, o faturamento só aumente, o e-commerce só tende a crescer. Nesse período compreendido de 2023 a 2028, por exemplo, é um aumento pretendido de mais de 20%. Então, é um cenário que está aquecido, é um cenário que tem boas perspectivas. Além disso, se a gente for ver o comportamento do consumidor, nota-se que as pessoas estão optando cada vez mais pela compra online. Nessa mesma pesquisa, no final do documento, eu posso compartilhar o documento com vocês, eu vou deixar os links certinhos, eu recomendo que vocês leiam as pesquisas de forma mais completa, mas elas mostram que em um ano específico, se eu não me engano, em 2023, quase 60% das pessoas analisadas realizaram as compras naquele ano pelo e-commerce, por varejo online. Então, a parcela que o varejo online ocupa no total de vendas anuais, considerando online e offline, ela cresce cada vez mais. Tá? E o que isso fala para a gente? Além dessa parte positiva e promissora, o que a gente tem que tomar cuidado a partir da pandemia, houve um boom nesse cenário do e-commerce e muitas lojas integraram essa realidade. Então, a pesquisa lá traz que cerca de 70 mil empresas entraram para o e-commerce desde 2020. E o que isso significa para nós? Significa também uma maior concorrência. Com certeza, tem muitas lojas aí que são do seu segmento e estão, assim como você, disputando a atenção do seu cliente e fazendo o possível para se diferenciar. Então, tenha isso em mente. É preciso ter um diferencial competitivo, não só para atrair, mas também para reter. E eu trago aqui a retenção como uma mega tendência de 2025, tá? E pelos dados, não só de 2025, mas daqui para frente, o que você entrega de valor para o cliente vai fazer cada vez mais diferença. E a Edrone, ela te ajuda como? Como uma plataforma de CRM te diferencia e te deixa à frente nessa situação. Ela te permite analisar o comportamento do seu cliente, ela te fornece ferramentas para que você seja cada vez mais assertivo e, através das automações de marketing, você tem a chance de levar a mensagem certa na hora certa para a pessoa certa. E isso resulta em quê para você? Em conversão, tá? Em engajamento e em retenção, que é o nosso principal objetivo aqui. E aí, pensando nesse novo cenário, pensando nesses desafios, a Edrone trouxe aqui 7 novas soluções que têm um impacto
bem alto em retenção e fidelização. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Apresentar essas novidades, talvez trazer alguns insights de como que você pode aplicar no seu negócio e começar a utilizar, tá? Então, começando por avaliações do Google. Eu deixei essa em primeiro, aliás, eu posicionei esses fluxos prontos de forma proposital e eu vou explicando para vocês por quê. E essa eu coloquei em primeiro porque, além de você atingir a sua base de contatos, o cliente, então, ele realiza uma compra com você e após esse evento, essa realização de compra, você solicita uma avaliação no Google. Então, você atinge essas pessoas, mas você atinge também, e principalmente, consumidores que ainda não compraram com você. Pessoas que têm o primeiro contato com a sua loja e querem saber um pouco mais o que o pessoal está falando, se foi legal a compra, se não foi, se você é uma empresa confiável. Então, a avaliação do Google hoje ela se torna um fator de decisão de compra para novas pessoas. E aí, quais são os benefícios de você ter essas avaliações? Primeiro ponto, é importante garantir uma amostra representativa. Então, poucas opiniões não terão o mesmo peso e vão passar a mesma mensagem que várias opiniões. Então, utilize isso de forma recorrente. É interessante você deixar esse fluxo ativo, porque isso torna mais robusta e mais forte a sua prova social, que as pessoas estão usando e você está impactando tanto elas com a sua oferta, né, com o seu produto, com o resultado que elas tomaram esse tempo para ir falar de você. E aí você pode pensar, poxa, mas e aí se ela for lá falar uma coisa ruim, né? Não sei, às vezes nem todo mundo tem o mesmo entusiasmo para falar. Calma, use isso de uma forma positiva para o seu posicionamento, tá? Isso passa uma transparência e uma autenticidade para a sua marca, uma postura de confiança. A partir do momento que você expõe e essas opiniões e principalmente utiliza esses feedbacks a seu favor. Então, utiliza esses feedbacks para melhorar o seu produto, utiliza esse feedback para melhorar a sua comunicação, melhorar o seu posicionamento. Para a loja virtual é importante? Sim, claro, super importante. Estamos falando aqui da ativação dessa ferramenta para o e-commerce, tá? Para o e-commerce mesmo. Talvez até mais importante, porque as pessoas, elas têm ali, elas não têm o físico para se apoiar, elas não podem ir à sua loja. Elas vão saber a partir da experiência de outras pessoas. Então, a gente tem que levar em consideração esse medo, às vezes, também, que existe de você comprar em uma loja que você nunca comprou, você entender se aquele site é confiável, entender se o produto ele chega mesmo, se o produto é bom. Então, principalmente para lojas virtuais, tá? Então, estava no ponto das opiniões, utilize isso a seu favor, tá? Tanto as positivas para melhorar o que você já faz bem, para tornar isso uma força do seu negócio, tanto para desenvolver talvez pontos que não sejam ainda, não estejam ainda no seu radar aí de melhorias, tá? E claro, não podemos deixar de falar de SEO, das engenharias do Google por trás das pesquisas. Quanto mais avaliações a sua loja tem, isso influencia a sua posição nas pesquisas também, tá bom? A sua posição nas pesquisas do Google, elas são influenciadas pelo número de avaliações que você tem. Então, beleza. Esse é o primeiro fluxo novo que a gente tem lá. Segundo, incentive a assinatura após a compra. Aqui, pessoal, vale uma reflexão. Às vezes, a gente vê o fim da compra como o fim. A transação ali é o que eu queria atingir. Queria vender, vendi, beleza. É o final? É o final. É o final feliz? Não é o final feliz. Porque qual que é o final feliz? Com base em tudo que a gente está conversando aqui. É o relacionamento. Obrigada, Bru, por complementar a minha resposta. O final feliz aqui é o relacionamento, é a retenção, é eu manter esse cliente engajado e falando comigo, tá? E qual que é o melhor momento para fazer isso, pessoal? Eu acabei de ter a maior interação com ele, tá? Se a gente for ver toda a questão
do caminho dele comigo, ele comprou, ele chegou no ponto máximo comigo. Então, esse é o melhor momento para eu estabelecer uma conexão. Ele está sensível ao que eu vou falar, tá? Ele está sensível ao que eu vou pedir, ao que eu vou propor. Ele já comprou de mim. Ele só não é meu assinante ainda. Então, vou torná-lo meu assinante. Como? Eu posso, por exemplo, oferecer um brinde, tá? Oferecer um cupom para a próxima compra, chamá-lo para participar, mostrar o valor da minha marca, que é um momento para você ser criativo e explorar o que você tem de melhor a oferecer, tá? Então, como eu estava dizendo, aproveite o momento aqui, né? Carpe diem, relembre os benefícios de estar com você e forneça um benefício adicional para ele, tá? Sempre importante essa troca de valor. Você está ganhando algo dele estando com você e oferte isso de volta também. Aqui eu vou entrar em uma sequência de 3 fluxos, tá? O 3, o 4 e o 5, que tem como principal abordagem, posso colocar assim, gatilhos emocionais. Então, eu tenho a prova social de tem pessoas querendo, tem pessoas usando, esses produtos estão saindo, e eu tenho também essa sensação de urgência e essa aversão à perda. Eu não quero perder isso que está sendo oferecido. Esses 3 fluxos, eles brincam um pouco com essas possibilidades. Primeira é alerta para queda nos preços. E aqui a gente faz a brincadeira, a oportunidade faz o cliente, no caso, tá? Então eu trago boas notícias. Estou com um preço mais baixo de um produto que você viu, vamos supor. Então, imagine o cenário. Eu estou despretensiosamente, decidi, preciso de algo, mas estou pesquisando. Estou vendo e tal. Pesquisei alguns preços e fui racional. Pensei, bom, acho que não é o momento de comprar isso agora. E aí, você tem uma promoção nesse produto e entra em contato com esse cliente. Ó, boas notícias. Eu elimino essa objeção. Qual que era a primeira objeção? Por que ele não comprou logo de cara? Despesa, estava caro. Então, eu já chego quebrando isso, mostrando para ele que eu tenho um desconto nesse produto. Então, as pessoas, elas compram com base em cálculo, sim, a gente tem que levar em conta essa parte racional, mas elas também compram com base em emoções. E emoção e desconto é uma emoção positiva. Então, aproveite isso. Segundo fluxo que utiliza esses gatilhos emocionais, alta de preços. E aqui eu faço uma observação. Todos esses novos fluxos, eles podem ser usados de uma forma mais em massa, digamos assim, e alguns necessitam de uma sofisticação maior na forma que eu estou comunicando, digamos assim, tá? E esse talvez seja um fluxo que se encaixa mais nessa questão da sofisticação. Aqui eu estou trabalhando a aversão à perda, e esse é um mecanismo muito poderoso. E talvez você possa se perguntar, pô, mas eu vou mandar um e-mail falando que vai subir o preço, ou que subiu o preço, que sentido faz isso? E aqui entra a forma que você se relaciona e a forma que você leva isso para o cliente. Então, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem ler a imagem, mas aqui a gente coloca: alguns produtos tiveram reajustes, mas queremos que você aproveite um mimo especial. Olha o cupom, toma aqui um cupom. Então, olha, esse produto aqui subiu, sei que você estava interessado nele, subiu o preço, mas para você, especialmente para você, eu tenho um desconto por tantos dias, nessa semana, até tal momento. Eu estou fazendo isso para você, tá? Então você traz essa comunicação, fazendo ele se sentir um pouco mais especial. E fazendo com que ele trabalhe de forma inconsciente isso de, nossa, eu não quero perder, porque o preço já subiu, ele vai ver que o preço subiu. Então é agora ou nunca que eu vou comprar. Então você cria isso também. E por fim, eu tenho alerta de últimas unidades, né? A diminuição do meu estoque. Deixei isso para o final, porque aqui eu tenho 3 benefícios e 3 abordagens foram trabalhadas aqui. Primeiro, quando você alerta o usuário, o cliente, que o seu produto ele está acabando, em primeiro momento você cuida de um relacionamento, você mostra atenção. Então, você se lembra de uma forma gentil que ele queria aquilo e que ele visitou, enfim, ele teve alguma interação, não levou e vai acabar.
Então, pode ser que ele fique sem. Primeiro ponto, você trabalhou o relacionamento de uma forma gentil, de uma forma legal. Segundo, você trabalha a sua prova social. Se esse produto está esgotando, significa que outras pessoas compraram. E se outras pessoas deram valor a isso, é porque tem valor. Então eu já fico, pô, tá acabando? Por que tá acabando? Por que as pessoas estão querendo? E isso entra no terceiro ponto, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, o que eu estou perdendo aqui se eu deixar de comprar? Eu ia comprar, então, talvez eu compre, porque vai acabar e eu vou perder essa oportunidade. Isso ainda funciona, tá, pessoal? Esses gatilhos ainda funcionam se utilizados da forma adequada. Seguindo, temos mais 2 fluxos para conversar. E como eu disse, nós tínhamos os 3 que eram mais focados nessa parte de gatilhos e de emoções. E aqui eu entro em um fluxo que eu escolhi colocar como um fluxo elegante. Eu achei esse fluxo muito polido, por quê? Ele é um fluxo educado. E ele é sem pretensões. Ele é um fluxo, inicialmente, né? Ele parece despretensioso, mas ele não é. Você chega de uma forma que você não está apressando o cliente para nada. Você não está cobrando ele para tomar uma ação rápida que vai acabar, que vai acontecer alguma coisa, não. E você também não está incomodando, você só está informando e dando uma boa notícia. Olha, o produto que você queria está de volta ao estoque. E, ao mesmo tempo que você fala isso de uma forma, é um prazer informar você, a espera acabou, você está tratando, às vezes, de uma dor, a depender do produto, a depender do cliente. Porque pode ser uma pessoa que, de fato, estava esperando isso chegar. Então, a sua chegada aqui, ela é muito bem-vinda, ela é muito esperada, e quase passa despercebido que você está fazendo uma venda, sabe? Parece que você está dando realmente uma boa notícia, porque a pessoa estava esperando fazer, ela estava querendo comprar aquilo já, sabe? Então, eu achei esse fluxo muito legal. E aqui, atenção, para ele ter esse toque de descrição e esse toque menos pretensioso, é importante também cuidar do assunto do e-mail, né? Porque é a chegada, chegou na caixa de entrada dele, então tenha esse cuidado também de alinhar o assunto ao conteúdo para que tenha esse efeito, caso a sua intenção seja ter esse efeito. Por fim, nós temos os lançamentos. O que são os lançamentos? É possível que o cliente se inscrevendo de volta ao estoque ou é por base da interação do produto? É por base na interação do produto, Gesiane. O cliente interagiu com o produto do seu que estava acabando e aí você avisa ele. E os lançamentos, por último, informação sobre os novos produtos que são lançados em uma categoria. Então, não é um produto que eu visitei, é uma categoria de produto que eu visitei. E aqui, detalhe: quanto mais detalhado for o seu feed de produtos e a sua categorização, mais precisas serão as suas recomendações. Então, essa é uma análise importante para você pensar quando for utilizar esse fluxo aqui. Quanto mais organizado e quanto mais correspondentes forem os produtos, melhor. Então, por exemplo, se você tem uma aba, uma categoria no seu site que mistura um pouco produtos, talvez não seja tão interessante usar dessa forma, quando as categorias elas se misturam, tá? Porque se eu me interessei, por exemplo, por um fone, e aí na categoria é uma categoria tech, você adiciona diversas tecnologias ali, não sei se é o momento ideal, mas quando você tem um feed organizado, que tem uma harmonia de ofertas, isso faz sentido, como eu trouxe aqui, por exemplo, a loja de móveis e a loja de lingeries, tá? Que anunciou, por exemplo, que tem novidades em uma determinada categoria. E um segundo cuidado que a gente deixa aqui, são muitos produtos e poucas categorias, porque isso geraria um excesso de comunicação, né? Então, mas para tudo há soluções, existem os limites para isso também, tem como a gente definir como essas comunicações irão chegar, beleza? Então, pessoal, esses são os 7 novos fluxos, e aqui eu deixo para vocês que esse cenário de e-commerce que a gente vive,
e que a gente vai continuar vivendo, vai continuar trazendo desafios que serão impostos tanto pelo sistema e-commerce quanto pelo comportamento do usuário. E esses 7 novos fluxos, eles surgiram na intenção de solucionar esses problemas, né, de forma assertiva e em alta velocidade, que é um valor aqui que a Edrone trabalha, se adaptando a essas novas realidades e permitindo que vocês, nossos clientes, também se adaptem de forma mais tranquila possível, tá? E lembrando vocês que o nosso Customer Success, o nosso time, ele está disponível para atendê-los, todos que ficaram com a gente aqui até o final. E duas perguntas, talvez, que eu gostaria que surgissem na cabecinha de vocês durante essa conversa e que podem ser melhor trabalhadas com o nosso time, eu deixo aqui de exemplo, são as seguintes. Como que eu posso... Ah, que legal, Josiane. Fico feliz com o seu feedback. Vocês são muito top. Obrigada. Ficamos felizes, de verdade. As automações novas, vocês conseguem sim alterar o design, tá? No editor drag and drop, é totalmente editável também. Se você teve dificuldade de encontrar essas configurações, Bruna, eu vou pedir para o meu time entrar em contato com você, tá? Te explicar certinho como é que funciona. A gente também tem materiais de apoio, mas fique tranquila que eles são completamente editáveis. Voltando aqui às perguntas, como posso combinar essas novas automações com as estratégias de marketing existente? Imagino. Como que eu posso combinar essas automações com... Tipo, eu já tenho automações ativas no meu site hoje. Eu já tenho alguns fluxos prontos, os antigos fluxos da Edrone e tal. Surgiram esses novos. Como que eu vou aliar isso à minha estratégia? Então, eu acho que uma visão que vale trazer aqui não generalizando, mas talvez generalizando para ficar um pouco mais claro, os fluxos antigos, eles são dependentes de eventos, digamos assim. Então, uma recuperação de carrinho, eu tenho esse evento, o cliente abandonou o produto, e aqui na retenção eu tenho essa oportunidade de ser mais proativo. Eu vou atrás do cliente. Então, é uma forma muito bacana de você integrar as suas automações e as suas ações. Você cobre todos os gaps de ações, tanto quando o cliente vem até você e você ir até o cliente. Então, essa é uma nova forma de pensar, uma estratégia para a sua conta, para o seu momento, para o seu negócio, e o time de CS pode te ajudar com isso. E a segunda questão poxa, Sabrina, muito legal, muita coisa nova, muita coisa bacana, mas eu não sei se eu tenho tempo para ativar isso, eu já, enfim, não, com o que tinha aqui eu já estava me virando, e agora como que eu vou encaixar tudo isso junto? Mas eu não quero perder esses benefícios, eu achei muito legal como que eu posso melhorar, ainda assim, o meu e-commerce, a minha loja, os meus resultados. Eu trouxe aqui, pessoal, uma fatia das novidades que a gente tem, e nos últimos webinars, nas últimas comunicações que a gente tem feito nas redes sociais também, em todos os nossos canais de comunicação, tem ficado claro o investimento da Edrone em inteligência artificial. A inteligência artificial também é uma super tendência para as plataformas de marketing, de automação. E as novas inteligências artificiais, elas permitem principalmente uma otimização muito grande no seu trabalho, no seu tempo. Temos, por exemplo, o Smart Resend, a newsletter recorrente, que permite que você, ao planejar uma comunicação, você consegue tornar isso recorrente semanalmente, mensalmente, você consegue pensar em datas sazonais e tudo mais, sabe? E isso vai trabalhar sozinho para você. Você tem o Smart Engage, que te permite, de forma automática, só em mudar uma chavinha, literalmente apertar um botãozinho, trabalhar ali até 10% da sua base que não está engajada, tentar engajar essas pessoas novamente para interagir com você. Então, nós temos uma gama muito grande de inteligência artificial. Além disso, nós temos a segmentação avançada, que é uma ferramenta poderosíssima, que pode potencializar muito a sua assertividade a partir do momento que você fala exatamente com quem você precisa falar.
Nós temos fluxos customizados que são extremamente robustos e vão muito longe em questão de especificidade de ações. Então, caso você precise de algo mais rápido, algo que funcione, enfim, você tenha uma questão específica, não desanima, a gente tem a solução para você, tá? E o nosso time também pode ajudar com essa visão. Eu estou aqui trazendo uma visão super geral e mostrando as funcionalidades, e o time de Customer Success, ele é especializado, ele é especialista, você tem especialistas de conta, e são também especialistas do nosso produto, tá? Então, com certeza, podem enriquecer muito mais do que eu estou trazendo para vocês hoje. Estamos acabando, e aí eu quero compartilhar duas coisas com vocês. Primeiro é o calendário comercial. Eu comecei falando dele no nosso último webinar, que foi há 2 semanas. É um material que o time de marketing preparou para que vocês se planejem em relação às datas comemorativas do ano de 2025, importantes para o e-commerce, e também datas que não são assim tão comuns. E no último webinar a gente falou da importância de também trabalhar essas datas, a importância principalmente para negócios de nicho. Tem um período ideal que podemos alterar as informações das automações? Olha, eu acredito que essa informação, o time de CS vai poder te passar de uma forma mais estratégica e mais assertiva. Por quê? Porque vai depender de quais informações eu estou falando, tá? Se você está promovendo um produto, ou se, por exemplo, você está falando da política de privacidade da sua marca, se houve atualizações, então, por exemplo, você precisa mudar essa comunicação, se você está trabalhando com produtos que são sazonais, então, de tempos em tempos é legal você mostrar o que tem de novidade na sua marca, se você... É importante também você abrir o leque para o que está acontecendo no seu cenário, né? No seu segmento, o que tem de tendência. Você acha que o que você está falando ainda está em dia, está na mesma página com o que está sendo procurado? Então, é bem holístico essa visão, tá? Eu diria que depende, mas analisando a sua conta especificamente, essa resposta vai ser mais completa e mais precisa, tá bom, Gesiane? E voltando aqui, o que é legal no calendário comercial? Além de trazer as datas, o time de marketing, o time de suporte, eles tiveram o cuidado de fornecer receitinhas para vocês mesmos, tá? Então, por exemplo, eu tenho ali a Páscoa. O que eu posso fazer na Páscoa? Eu vou usar o fluxo de recuperação de carrinho, eu posso usar a segmentação para fazer isso e isso, e aí eu posso ativar um pop-up assim. É uma receita, tá muito legal o material, eu super recomendo, tá? Ele tá disponível nas nossas redes, eu também posso disponibilizar para vocês através do material. Confiram, não deixem de baixar, não deixem de ver o nosso webinar passado também, que vai trazer insights bem legais para você. Eu acredito que a gente conversou bastante aqui pelo chat hoje, né? O perguntas e respostas foi mais dinâmico, mais interativo. Eu espero que isso tenha sido legal para vocês, não tenha bagunçado aqui o entendimento, que tenha ficado clara a mensagem e eu também tenha conseguido atender o que vocês trouxeram. E eu deixo aqui um desafio do perguntas e respostas. Hoje, perguntas e respostas ele vai ser invertido, talvez. E qual que é o desafio? Eu te faço uma pergunta agora. Qual dessas 7 automações que a gente conversou você acha que traria mais impacto para suas vendas hoje? Não precisa me responder no chat, tá? Porque a gente vai fazer esse desafio no Instagram. Daqui uns minutos, o time de marketing ele vai soltar um post com essa pergunta, com esse desafio, e você só precisa escrever lá, dessas automações que conversamos. Qual você acha que melhor se encaixa no seu negócio hoje? E por quê? A melhor resposta vai ter premiação, tá? Então, o nosso Instagram é Durante Brasil. E a melhor resposta que tiver ali nos comentários, a gente vai ativar para vocês as 7 automações, tá? Nós vamos propor um design inicial, claro. Acho que foi a Bruna ou a Gesiane que perguntaram, né? A Bruna perguntou sobre edição. Claro que está sempre disponível para vocês mudarem o que se for necessário, mas a gente vai fazer o trabalho inicial para vocês ali, tá? De ativar essas 7 automações e deixar prontas para o uso. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que tenha sido produtivo. Para mim foi muito legal a participação de todo mundo aqui no chat. Obrigada pela atenção, tá? Estamos disponíveis. Lembrando mais uma vez que eu vou compartilhar o contato de vocês com o meu time.
E até a próxima, fiquem ligados, porque o mês que vem a gente tem aí o mês do consumidor, muita novidade legal e muito webinar também, rico de informações para vocês arrasarem nessa data, tá? Um abraço. Tem gente digitando, eu vou aguardar um pouquinho. Obrigada, foi muito bom. Que legal, Letícia, obrigada. Obrigada pelo feedback. Fico feliz e motivada a sempre selecionar bons conteúdos para trazer para vocês e fazer dessa apresentação aqui algo mais interativo e mais rico para o nosso tempo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.